Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor. Amém? Esse tempo que nós separamos no início do dia, tá faltando 2 minutos para meia-noite aqui, é o tempo de tolerância que a gente tem, mas esse é o tempinho que a gente separa no início do dia para que possamos apresentar a nossa vida ao Senhor, para que a gente possa entregar a primícia do nosso tempo. É o nosso devocional diário, né, que a gente está fazendo aqui à meia-noite. Seja muito bem-vindo, Natanael e Mônica, Deus abençoe suas vidas, tá? A gente sempre faz essa live de segunda a sexta-feira, né? Hoje é a 12ª live, tem 12 dias contando com hoje que nós estamos fazendo, tá? Sempre à meia-noite, um período de oração breve no início, uma reflexão breve também, e a gente termina com a oração também breve até 00:30 aí, para que vocês possam dormir e acordar amanhã, tá? Vocês estão acordados até agora, acho que vocês conseguem ficar mais um pouquinho, né? Então, vão ficar conosco aí mais uns 20, 25 minutos aí, para que possamos orar uns pelos outros e possamos também ouvir algo em relação a Deus, a palavra de Deus, algo que venha edificar a nossa vida, tá? A gente está falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus, tá? Vou colocar aqui, amém? Falta um minutinho para dar meia-noite. O pessoal sabe que a live começa à meia-noite. Vamos esperar dar meia-noite. E aí a gente vai fazer uma breve oração, dando início à live de hoje, tá? E continuar falando a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, né? Já tem aí o que? Umas 11 lives que nós estamos falando a respeito de Deus e dos seus atributos, né? E hoje a gente vai falar pela última vez sobre os incomunicáveis, e semana que vem não, amanhã, né? Sempre na virada, a gente vai começar os comunicáveis, amém? Vamos orar a Deus pedindo assim que Ele venha nos abençoar essa noite e nos guiar para que possamos aprender um pouco mais dele, a respeito dele, com a palavra dele. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite viemos lhe render graças, ó Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pois o Senhor, assim, nos permitiu completar mais este dia com vida, possivelmente com saúde, os que não estiver, que o Senhor venha estar, assim, entrando em providência, restaurando a vida, Deus. Mas obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui, neste momento, para que possamos entregar o primeiro momento do dia, entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Entregar esse tempo a Ti, buscar a Tua face nos primeiros minutos do dia, para que esse dia que se inicia possa ser abençoado, para que esse dia que se inicia, o Senhor venha ser sempre o primeiro na minha vida, e que o Senhor venha me capacitar, venha me usar para o louvor e glória do Teu santo nome, Deus. Então, venha assim estar abençoando cada um daqueles que participaram da live, cada um daqueles que irão ver a live durante o dia, Deus, que o Senhor venha estar assim abençoando a vida de cada um deles, preparando seus corações, as suas mentes, na reflexãozinha que nós teremos hoje, ó Deus, a respeito de Ti, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos olhos, quebrantar o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, a reflexão a respeito de Ti, de forma a absorvê-la, compreendê-la, Deus, e assim, a cada dia nos submeter diante do Teu senhorio, diante da Tua vontade, e venhamos ser realmente representantes do Senhor aqui nessa terra. Deus, obrigado por tudo, ser conosco neste momento de live. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Seja muito bem-vinda, Eliane. Seja bem-vinda, Márcia. Seja bem-vinda, Dalvani. Dalvani não estava aqui ontem. Vitor, Jussara, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Boa noite, esposa. A paz do Senhor, Dalvani. Hoje, amados, nós estaremos falando, continuaremos, né, estudando o tema dos
atributos incomunicáveis, tá? Já existe, essa é a 4ª live que nós estamos estudando este assunto, tá? Por que que nós estamos estudando esse assunto? Para que nós possamos entender melhor quem é Deus, como Ele pensa, para dessa forma a gente entender como Ele reage, para dessa forma a gente entender o porquê que Jesus veio à Terra, o porquê que Jesus teve que morrer naquela cruz, para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda do significado da cruz, da morte de Cristo. A gente tem que conhecer os atributos de Deus, os incomunicáveis e os atributos comunicáveis, para que a gente possa perceber o que ocorreu em Deus e o que havia de necessidade de ser sanado, para que Deus realmente pudesse exercer misericórdia, para que Deus pudesse realmente nos perdoar, tá? Então a gente vai estar estudando a respeito desses atributos, para que lá na frente, né, se Deus permitir, quando a gente vai falando a respeito de redenção, né, sobre a necessidade do sacrifício de Cristo, né, a gente venha estar lembrando dos atributos de Deus e venha entender o porquê das coisas, tá? Muitas pessoas não entendem o porquê das coisas, infelizmente. Lucilene, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Tuliane, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Amados, então, nas outras lives nós falamos a respeito do atributo da perfeição, de que Deus é perfeito em todas as suas características, ele é pleno, completo, tá? Não há nele falha alguma em todos os atributos que nós estamos vendo. Eu falei com vocês que por Deus ser os atributos aqui, por didática, estão sendo estudados de formas separadas, tá? Distintas, separadas. Mas esses atributos em Deus, eles meio que estão misturados, tá? Eles mesmo que eles se mesclam dentro dele. Para que a gente possa entender, a gente separa e fala a respeito de cada um. Mas tá momentos que a gente está falando de um atributo que parece que a gente também está falando de outro, tá? Mas é uma faceta diferente de um mesmo poder. Deus é único e pleno, perfeito. Tá? Deus é o único ser realmente completo, em perfeição, tá? E esses atributos a gente fala aqui só por didática, para a gente ter uma noção suave, tá? Suave de quem Deus é. Porque na realidade, como seres limitados que somos, seres humanos limitados que somos, criaturas que somos, nós não conseguimos compreender de forma completa, de forma nenhuma, quem Deus é, o que Ele é, na sua plenitude, não tem condição. Tá? O que a gente sabe é um pequeno reflexo de algo, tá? Que a gente vai passar, aqueles que forem salvos, né? Aqueles que tiverem um encontro com Cristo Jesus, vai passar a eternidade toda com Deus, ainda conhecendo Ele lá, e eu acho que a eternidade não vai dar pra gente conhecer Ele ainda completamente, tá? Porque Deus é Deus. Se fosse fácil compreendê-lo, Ele não seria Deus, tá? Imagina aqui, só uma comparação bem comum, bem simples, uma formiga olhando para um elefante, tá? Uma bactéria ali, né? Se ela conseguisse ver, uma bactéria não vê, né? Não tem essa percepção, mas uma bactéria microscópica olhando aí para um elefante, tá? É mais ou menos uma realidade dessa aí. A proporção é bem maior do que isso, tá? Bem maior, mas eu tô querendo dizer que é outra realidade. É outra realidade. Lá em Isaías fala que os caminhos do Senhor estão acima dos nossos caminhos, os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos pensamentos. Então a gente não consegue alcançar. Então o que a gente sabe aqui é apenas reflexo, é apenas um pingo, tá, no oceano. A gente só está aqui falando a respeito daquilo que Deus revelou na sua palavra, aquilo que Ele nos deu para que pudéssemos ter uma noção de quem Ele é. Porque Jesus fala que a vida eterna é esta, que conheço a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Tu enviaste. A gente está falando a respeito dos atributos de Deus por causa desse versículo lá em João capítulo 17, tá? Porque muitos cristãos não sabem quem é Deus, não conhecem Deus, não conhecem os atributos de Deus. E aí na hora que você vai falar da morte de Cristo, porque Cristo teve que morrer, eles não compreendem, não dão valor para o sacrifício de Cristo. Porque não compreendem quem Deus é, tá? E por que houve a necessidade de Jesus morrer?
porque não conhecem Deus. Então, por isso que a gente está aqui falando a respeito disso. Patrícia, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Júnior, você apareceu por aí, Deus abençoe. Oi, cunhada, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Lélia, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, tá? Fagner, seja muito bem-vindo, Deus abençoe, a paz do Senhor, varão. Ok? Então hoje nós vamos falar, tá? A respeito do atributo da onisciência, tá? Esse é o atributo que nós iremos refletir essa noite, tá? É apenas uma reflexão, não é um estudo bíblico exaustivo. Estou aqui apenas para criar a curiosidade em vocês, para que vocês sintam desejo, vontade de pesquisar e estudar. Todo cristão deveria ser um autodidata, tá? Pegar sua bíbliazinha todo santo dia e fazer um estudo bíblico dela, comprar bíblias de estudo, assistir pregações, né? Hoje no YouTube tem várias conferências e tudo mais, e você aos poucos ir crescendo em Deus. Lá em 1 João fala que nós não necessitamos de professor, porque nós temos a unção do santo que nos ensina todas as coisas. A unção do santo é o Espírito Santo que está no cristão salvo, lavado e remido no sangue de Cristo. O próprio Deus nos guia em toda a verdade se estivermos em intimidade e comunhão com Ele, se estivermos buscando a face dEle, orando, jejuando, nos submetendo à palavra, sendo obedientes, né? Dando lugar para transformação, regeneração, santificação. Deus vai nos conduzir à medida que buscarmos estudar a palavra dEle. Ele vai revelar, a palavra é revelada para a gente, tá? Então isso é algo que todo cristão deve fazer. Todo cristão deve fazer. Tá? Eu estou aqui só para apontar o caminho das pedras, mas quem vai caminhar mesmo é você. Deveria ser você, tá? A fazer essa caminhada aí, para não ficar na dependência completa e total de outros que pode facilmente às vezes enganá-los, tá? Então, nós já falamos sobre a perfeição, falamos sobre espiritualidade, nós falamos sobre a infinitude, nós falamos sobre a eternidade. Na noite de ontem a gente falou sobre a imutabilidade e a onipresença de Deus. A imutabilidade nos traz aí essa confiança de que Deus não muda e que eu posso confiar nele. Nele todas as promessas são sempre sim. Tá? O que às vezes não dá certo é que eu não faço a minha parte porque sou um pecador. Né? Estou contaminado pelo pecado, mas em Deus as promessas são sempre sim, se eu estiver andando de acordo com a vontade dele, tá? Deus não nega a si mesmo, Deus sempre é fiel. Hoje nós vamos falar sobre a onisciência, e a gente falando aqui ontem, né? Falando sobre a eternidade, falando sobre a onipresença de Deus, sobre a sua imensidão. Lembra que a gente falou ontem que Deus é imanente na criação e Deus transcende a criação. Os limites do universo, Deus ultrapassa esses limites do universo. O universo para Deus é algo pequeno. Pequeno. Eu até separei, eu falei sobre a bolinha de gude. Eu falei sobre a bolinha de gude ontem e encontrei uma bolinha de gude aqui em casa. E aí eu falei assim, vou colocar na live para que eles possam entender o que eu estava falando ali. Quando eu falei assim, que o universo é pequeno diante de Deus, eu falei assim, imagina aí uma bolinha de gude, tá? Deixa eu ligar aqui. Imagina aí uma bolinha de gude. E a bolinha de gude é o universo em expansão. Vamos lá? Tá vendo aí? A bolinha de gude, eu coloquei uma câmera. Imagina que essa bolinha de gude é o universo em expansão, tá? E eu sou Deus. E Deus tá aqui, ó. O universo em expansão. E Deus tá aqui. Com o dedinho dele, do lado de fora, vendo tudo. Não só do lado de fora. Deus entra dentro dessa bolinha aqui, ó. Deus entra dentro dela, tá? Aqui é o universo. Deus entra dentro dele e faz parte dele, sustenta todas as coisas, até a nível microscópico, até a nível dos fótons ali, nos elétrons, lá nos átomos, lá Deus está ali sustentando todas as coisas para que nada se desfaça, porque na realidade, no final, tudo é feito de energia, tudo é feito de luz.
E Deus mantém tudo isso aí de forma harmônica. Apesar do pecado ter contaminado a criação, Deus ainda sustenta e mantém todas as coisas funcionando, tá? Para que o propósito dele se cumpra e ele retorne, julgue o mundo e faça novos céus e nova terra, que vai vir ainda no futuro aí, tá? Então, Deus é esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, que transcende, né, a criação. Esse é o Deus que nós servimos. Quem somos nós? Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós? O que é que Deus viu em nós, né? O que é que Deus viu? Quem somos nós? Então, nós somos muito pequenos, mas mesmo assim Deus nos amou a tal ponto que enviou seu Filho. E seu Filho saiu dessa esfera da eternidade, onde está lá Deus olhando para o universo, pegando no dedinho dele. O seu Filho entrou dentro da criação, se esvaziou, aniquilou a si mesmo e se tornou um embrião gerado pelo Espírito Santo ali em Maria, e foi submisso e obediente aos pais até a morte, né? Até a morte. Ele nunca foi desobediente, ele nunca pecou, né? Jesus foi perfeito em todo o seu caminhar, né? Então Deus é esse Deus que transcende, e é por isso que ele é onisciente, porque ele criou o tempo. Ele criou todas as coisas, e todas as coisas estão nele. Ele sustenta todas as coisas, ele transcende todas as coisas, está do lado de fora, como eu estava pegando a bolinha, vendo de fora a criação, vendo de fora o tempo. O tempo é limitado, o tempo é pequeno, Deus vive na eternidade. Ele criou o tempo, e o tempo é limitado em relação a ele. E é por isso que ele conhece o fim desde o princípio. Lá em Isaías 46, 9 e 10... está escrito assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Está lá em Isaías 46, verso 9 e 10. Por que ele é aquele Deus que sabe o fim desde o princípio? Porque as coisas estão ali patentes diante dos olhos dele. Ele está de fora da criação e o tempo é limitado diante dele, que é eterno. Então ele sabe o fim desde o início. Ele sabe tudo. Não tem nada que foge ao conhecimento de Deus. Nada. Nada. As pessoas podem esconder do cônjuge, podem esconder do pai, da mãe, do namorado, mas diante de Deus todas as coisas estão patentes. Patentes. Não tem o que você possa esconder diante dele. Tá? Não há escuridão que Deus não enxergue o que há dentro dela. Vocês estão entendendo? Amém. Então, Deus sabe todas as coisas. E todas as coisas já estão escritas, tá? É dentro dessa onisciência que muitos arminianos, né? Aquela corrente de Armínio ali, crê na presciência, que Deus viu quem iria aceitá-lo no futuro e por isso desenvolve toda essa teoria aí de que o homem pode ou não rejeitar a Deus. Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, não quero criar nenhum tipo de debate ou discussão teológica, mas sabemos que a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus, e graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu esse favor, esse presente através de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Foi por meio da obra de Cristo que a porta se abriu, um caminho se traçou para que pudéssemos assim nos reconciliar com Deus. Louvado seja o Senhor. Então, o próximo, a gente falou da onisciência. Deixa eu adiantar aqui, senão não vai dar tempo. Agora nós vamos falar sobre a onipotência. Vamos refletir. Justamente, os olhos do Senhor Jesus estão sobre toda a criação. Amém, amado? Amém. Não há nada que fique oculto diante dele. Onipotência. Deus pode todas as coisas. Não há nada, está lá em Lucas, né? Lucas 1:37. Não há nada impossível diante de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas 1:37.
A Bíblia relata que Deus é onipotente. No Salmo 91, verso 1, que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem a palavra onipotência. Quando chama Deus de El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Nós estudamos sobre isso na live 2 ou 3, né? Os nomes de Deus ali, e a gente falou a respeito do El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Às vezes as pessoas que são céticas, as pessoas que são agnósticas aí, que às vezes não crê direito em Deus e tudo, e quando a gente fala sobre a onipotência de Deus, eles refletem, às vezes quem é ateu gosta de fazer uma pergunta tipo assim: Deus é tão poderoso a ponto de ele criar uma pedra tão grande, tão grande, tão grande que ele não conseguiria levantá-la? E aí? Deus, responde aí para mim. Deus tem poder para criar uma pedra que depois de criada, ele não teria condições de fazer com que essa pedra flutuasse ou conseguisse levantar essa pedra? Deus teria capacidade de criar uma pedra que ele mesmo não poderia levantar? Sim ou não? Me responde aí só por curiosidade, para ver se vocês estão comigo aí. Deus conseguiria criar uma pedra que ele não pudesse levantar? Coloque aí para mim, sim ou não? Sejam todos bem-vindos, estão chegando aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí, Deus conseguiria criar uma pedra a qual ele não conseguiria levantar? E essa é uma pergunta capciosa, tá? Porque qualquer resposta que você dê para ela vai acabar dando munição para quem está fazendo a pergunta. Por quê? Se vocês responderam sim, não, vocês responderam não, e a maior parte das pessoas poderiam falar que Deus é todo poderoso, não tem essa pedra que ele possa criar que ele não consiga levantar, ele vai conseguir levantar qualquer coisa que ele crie, tá? Mas aí a pessoa vai pegar e falar assim: pô, então se ele não consegue criar, então ele não é onipotente. Porque ele não tem capacidade de criar algo que ele não consiga levantar. Ele não tem essa capacidade de criar isso que ele não consegue levantar. Mas se você falar assim: não, ele consegue sim criar algo que ele não consegue levantar, a pessoa ia usar a sua resposta da mesma forma e falaria: então Deus não é onipotente, porque ele não consegue levantar essa pedra, então ele não tem toda essa potência, todo esse poder, como vocês dizem. Então, independente da resposta que se dê, a pessoa sai por cima. Mas isso é uma falácia, tá? O que as pessoas têm que compreender é que Deus não funciona de forma aleatória, ao acaso, sem propósito, tá? Deus faz todas as coisas com um propósito. Existe um propósito. E esse propósito está de acordo com a natureza dele. Esse propósito está de acordo com a essência dele. Ele não faz as coisas por fazer, por banalidade, por teste. Não acontece dessa forma. Você está entendendo? Deus faz todas as coisas por causa do que, amados? Vamos ver se vocês têm realmente estudado a Bíblia, têm ouvido pregações cristocêntricas. Deus faz todas as coisas para quê? Por causa do quê? Para quê? Por que Deus faz todas as coisas? Fez todas as coisas. Faz e continua fazendo todas as coisas. Por causa do quê? Para que Deus faz todas as coisas? Vamos ver se vocês estão comigo, se vocês estão caminhando aí com Deus. Por que Deus faz todas as coisas? Por que Deus fez todas as coisas? E faz todas as coisas? E vai fazer ainda mais coisas ainda na frente. Vai se cumprir mais coisas. Para que Deus fez e fará essas coisas? Para quê? Qual é o propósito? Qual é o alvo? E aí, alguém vai tentar responder aí? Alguém vai tentar responder? A gente já está terminando a reflexão, gente, tá? Vai ter nosso período de oração pra gente terminar aí 00:30. Por que Deus fez, faz e fará todas as coisas? Qual é o alvo? Qual é o alvo? Deus faz para quê?
Vou dar mais um tempinho para vocês. Que vou fazer a mesma pergunta, mas inserindo outra coisa, porque aí vai ficar fácil de vocês responderem. Mas eu quero ver se vocês respondem antes disso. Tá todo mundo com medo. Então eu vou falar aqui. Por que que Deus nos criou? Nós fomos criados para o quê? Isso você já deve ter visto em pregação, em estudo bíblico, né? Já deve ter lido o livro de Efésios. Isso, Fagner, louvado seja o Senhor. Só não sei se você respondeu antes de eu te dar a dica, né? Porque tem um delay, tem um atrasozinho. Só não sei se você ouviu minha dica, mas é isso aí. Porque o que você escreveu é o que realmente é a resposta quando fala Deus nos criou para louvor da glória dele, né? Deus para seu louvor, porque ele é digno de toda glória e louvor. Justamente esta é a resposta, amado. Essa é a resposta. Tá? Então, Deus faz as coisas com um propósito, e o propósito é a glória do nome dele, a glória toda para ele, para que ele venha a ser exaltado. Tá? Então, Deus não faz uma coisa por fazer, por acaso ou por capricho, não. Ele faz com propósito, e essa coisa tem que estar de acordo com o caráter dele, com a natureza dele, com a essência dele. Tá? O limite da potência de Deus, se é que há limite, é justamente quem Deus é. Tá? Quem Deus é. E o propósito que ele tem para todas as coisas, que é louvar, exaltar e glorificar o nome dele. Louvado seja, sim, o Senhor. Amém, amados? Então, com isso nós concluímos aí as características, né, os atributos incomunicáveis que somente Deus tem, e ele não comunica isso com mais nenhuma criatura. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esses atributos aí, que é o que a gente falou desde o início, é perfeição, espiritualidade, infinitude, eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência e onipotência, tá? Nós falamos 2 em cada live. Então, desde a live número 9, 10, 11, nós estamos na 12, nós falamos 2 em cada live, tá? Quem não pegou aí, pode ir para a live número 9 e ver a reflexão que a gente fez da perfeição e espiritualidade na 9. Na live 10, nós falamos sobre a infinitude e a eternidade. E na live 11, que foi ontem, a gente falou sobre imutabilidade e onipresença, e hoje nós falamos da onisciência e onipotência, tá? A partir de amanhã nós vamos entrar nos atributos comunicáveis, que são aqueles que há algum tipo de reflexo em nós de algo que é perfeito, completo e pleno em Deus. Deus permite que nós reflitamos algo dele que é perfeito, tá? É possível ser visto em nós. É por isso que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque esses atributos comunicáveis de Deus, tá? Ele permite que eles sejam manifestos em nós, criaturas. Infelizmente, por causa do pecado, esses atributos comunicáveis em nós, que já era apenas um reflexo suave daquilo que é perfeito, pleno, completo em Deus, tá? Ficou manchado e deturpado. Mas a gente vai estar vendo cada um desses atributos aí separadamente, para que possamos entender melhor quem Deus é, o que agrada a Deus, e possamos, de uma certa forma, viver da melhor maneira para honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amados, vou te dar aí uns 2 minutinhos, que a gente já está dando 00:30. É sempre assim. Já está dando 00:30. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês possam aí tá colocando seus pedidos de oração, e a gente vai orar para concluir a live dessa noite, ok? Lembrando que os pedidos são colocados aí, nós podemos orar uns pelos outros. Eu vou estar orando aqui, mas eu quero que vocês orem aí também. Eu quero que vocês continuem orando por mim, minha esposa e minha filha. Ela ainda tá gripadinha, eu já tô melhorando, tô sentindo que eu já tô ficando melhor. Minha esposa tá média, mas minha filha ainda tá um pouquinho ruim ainda. Então que vocês venham estar apresentando a Esté aí, tá? Para que Deus venha estar nos curando, restabelecendo aí a nossa saúde. Bacana? É o meu pedido de hoje. Se vocês tiverem pedido, podem fazer agora,
tá? Vocês têm uns 2 minutinhos para isso. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui para ver se alguém colocou alguma coisa que eu não tenha visto. Colocou, não escreveu nada não. Então vamos voltar aqui para ver se alguém colocou pedido. Não tem pedido. Se não tiver pedido, eu vou orar, tá? Vou dar só mais uns 15 segundos aí. Já passou 1 minuto e pouco aqui. E tem um delay, um atraso às vezes aí, né? Entre o que eu falo e que... Aí tá vendo? Chegou agora o primeiro pedido. Tem um delay de quase 2 minutos, eu acho. Misericórdia. Peço oração por mim e minha namorada Patrícia. E principalmente ela e o pai dela, mãe Valdeli. Orar pela família da Patrícia. Por vocês e pela família da Patrícia. Amém, Fagner. Mais algum pedido, gente? Vamos orar então, tá? Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite vimos lhe render graças, ó Deus, mais uma vez, por mais uma live abençoada, Senhor, onde aprendemos um pouco mais do seu caráter, das suas características, dos seus atributos. Rogamos que o Senhor venha assim nos conscientizar, Deus, de cada um deles, que possamos refletir, Senhor, na sua imensidão, na sua infinitude, no lugar onde você vive a eternidade, ó Pai. Possamos compreender que o Senhor é imutável, o Senhor é Espírito, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor pode todas as coisas. Que o Senhor venha nos fazer entender, Senhor, da melhor forma sobre cada um desses atributos, que possamos com isso desenvolver uma maior confiança em Ti, Deus, que é fiel constantemente, ó Pai, que é imutável. Venha assim nos capacitar cada dia a dependermos mais de Ti, descansarmos mais na Sua soberania. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas mazelas, que o Senhor venha estar assim nos revelando por meio do Teu Santo Espírito tudo aquilo que há de ruim, tudo aquilo que a gente tem capacidade de compreender no momento, para que possamos dar oportunidade para que o Senhor venha nos capacitar a mudar, Senhor. Venha assim revelar o que ainda está oculto aos nossos olhos, às nossas mentes, que atrapalha, Senhor, o nosso testemunho no dia a dia. Nos conscientize, Senhor, das nossas falhas, para que possamos dar lugar para uma maior transformação, para uma maior santificação. Eu quero lhe apresentar aqui, Senhor, as vidas das pessoas que passaram por essa live, das pessoas que estão aqui presentes nesse momento. Que o Senhor venha estar abençoando cada uma delas de forma especial e individual. Quero rogar por aquelas que ainda assistirão no decorrer da semana, ou quem sabe das semanas aí, dos meses, alguém que ainda venha assistir essa live. Que o Senhor venha estar abençoando a vida dessa pessoa. Se ela precisar de arrependimento, que o Senhor venha estar quebrantando os seus corações, venha estar se revelando, para que as pessoas possam ter um encontro pessoal com Cristo Jesus e possam desenvolver um relacionamento íntimo, verdadeiro com Cristo. Quero lhe apresentar a vida do Fagner, Senhor, que apresentou aqui a Patrícia e os pais dela, Senhor, e a mãe, em especial, Valdeli. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia. O Senhor sabe a necessidade deste casal, do Fagner e a Patrícia. O Senhor sabe a necessidade dos pais, da família. O Senhor sabe o que está acontecendo, Senhor. O Senhor sabe. Nada foge do seu controle, nada foge do seu conhecimento. O Senhor é onisciente e sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Então, rogo, Deus, que o Senhor venha entrar em providência nas necessidades aí do relacionamento do Fagner e desta família, Deus. Que o Senhor venha entrar em providência e venha usar de todas as coisas ali para o crescimento e aperfeiçoamento do caráter dessas pessoas e, quem sabe,
da intimidade e de uma comunhão mais profunda e íntima contigo, Deus. Ser com eles, os abençoando e fazendo com que todas as coisas cooperam para o bem, para o bem. Quero apresentar a vida aqui de Dalvani, Patrícia e os demais que estão aí constantemente presentes, tá? A Andréia, que não está aqui hoje, mas que o Senhor venha estar abençoando a tua serva lá no ministério que o Senhor tem na vida dela, Deus. Venha estar assim abençoando Leia lá nos Estados Unidos. Tenha misericórdia, tá? O Heloísio e sua filha Maria Tereza, tá? Que ele pediu para orar aqui alguns dias atrás. Que o Senhor venha continuar abençoando aí cada um deles. Venha estar assim, Deus, trazendo pessoas para que possam conhecer um pouco mais da tua palavra, possam estar conosco, caminhando conosco, possamos estar assim tendo uma vida de intercessão, orando uns pelos outros. Ser conosco durante esse novo dia, nos dê uma noite assim abençoada na tua presença, que possamos descansar e acordar amanhã dispostos a servir da melhor forma e servir aqueles aos quais se o permitir ao nosso derredor. Nos faça instrumentos úteis nas tuas mãos para louvor e glória do teu santo nome. Nos capacite, Senhor, a viver de acordo com a sua vontade. Obrigado, Senhor, por tudo. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, amados. Deus abençoe, gente. Eu não peço para vocês mandarem a live hoje, tá? Mas vocês podem mandar a live amanhã, durante amanhã, se vocês lembrarem, quando acordarem tudo, encaminhem e compartilhem a live com outras pessoas, tá? Para elas possam saber que a live está acontecendo, elas possam ouvir a reflexão e quem sabe até mesmo ouvir as outras reflexões que foram deixadas aí, né? Que a gente está fazendo umas reflexões a respeito de Deus aos poucos, não exaustiva, não é um estudo bíblico, mas é algo para atiçar o desejo de vocês de buscarem mais de Deus. Bacana? Quero agradecer muito todos que estão aí, não dá para citar todos os nomes, mas vocês sabem, né? Foi um prazer tê-los aqui comigo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, tá? Espero vocês aqui na próxima live, na virada desse dia. Deus abençoe, até a live 13. Deus abençoe. Fui.